Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui de forma didática como vocês montam um controlador de carga, um carregador de baterias. Nós temos alguns tipos de controladores, como o mais famoso, que é este carregador aqui, o PWM, mais comumente chamado de azulzinho, que é muito difundido e utilizado com painéis de 150 watts. Eu já utilizei dois painéis de 330 neste cara aqui, um já chegou até a danificar, só que posteriormente eu coloquei o PowerMR, que é um MPPT de 60 amperes, esse é de 30 amperes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que dá para você fazer um controlador, carregador de baterias, controlador de carga, para você estar utilizando aí no teu banco de baterias com um painel de 150 até 300 ou 400 watts, que vai funcionar muito bem. Este controlador aqui é digital, é o PWM, nós temos o MPPT, também é digital, e nós temos o analógico que eu vou mostrar aqui para vocês, que é totalmente diferente dos mostrados aí. Se você tem poucos recursos financeiros, você vai poder estar fazendo este cara aqui. No exemplo de hoje eu vou utilizar um pedaço de fenolite perfurado para mostrar de exemplo aqui que é um painel solar. Este painel aqui ele pode variar, ou ele pode ser de 150 watts ou 330 watts. Aqui são os exemplos que eu vou utilizar neste vídeo. Bom, eu tenho um painel que eu comprei de 150 watts, 330 watts, só que eu já utilizei carregadores, controladores assim, já utilizei outros controladores PWM e eu tenho pouco recurso financeiro. E eu gostaria de uma coisa muito simples de estar fazendo e barata também. Bom, primeiramente aqui, você vai comprar, lógico, o teu painel, ele pode variar aí de 150 até quase 400 watts, que irá funcionar. Eu tenho esse painel, se for de 150, ele dá aproximadamente 8 amperes de curto, que é a corrente que ele vai te fornecer. E se for, no caso de 330 watts, também ele vai te fornecer aproximadamente isso. Só que se você for utilizar um controlador MPPT vai ser diferente, ele vai converter a tensão em corrente. Bom, nós vamos precisar aqui de um componente chamado regulador de voltagem. É um circuito bem simples, espero que vocês gostem. No caso, se eu tiver um banco de bateria, por exemplo, de 12 volts, eu vou utilizar um tipo de regulador de voltagem. Se eu utilizar banco de baterias de 24 volts, eu vou utilizar um outro tipo de regulador de voltagem. Bom, deixa eu ver até aqui se eu tenho um regulador para 12 volts aqui. Consegui encontrar um regulador aqui para 12 volts. Se, por exemplo, o meu banco de baterias é em 12 volts, eu vou utilizar um regulador de voltagem 7815. Quando você for comprar o regulador de voltagem, você pergunte para o vendedor ou veja na ficha técnica dele se ele aguenta mais de 2 amperes de corrente. Dependendo da corrente, às vezes o painel pode acabar queimando esse componente. Este regulador de voltagem 7815, ele vai ter uma perca de tensão no final. Por exemplo, em vez de ele te entregar 15 volts, ele vai te entregar 14 volts. Então 14 volts já é uma tensão bacana. Lembrando que esse controlador ele não vai te oferecer, por exemplo, flutuação nem equalização das baterias, como, por exemplo, alguns PWM ou a maioria dos MPPT te fornece. Então, você precisa ter que instalar um disjuntor entre o painel e este controlador. Bom, regulador para 12 volts vai ser o 7815, ou se você quiser subir tensão, você usa o 7816. Já para 24 volts, você utilizará um regulador 7826 ou 7828. Se você não quer, por exemplo, assim, carregar demais as baterias, você utiliza pouco desse banco de baterias, então, e elas permanecem carregadas meio direto, você utiliza bem pouquinho elas, então utiliza um regulador 7826 para o banco de 24 volts, banco de baterias de 24 volts. Já se você usa direto essas baterias, tá drenando uma carga constante delas, então eu recomendo você colocar o 7828, porque daí você vai estar injetando mais corrente nessas baterias. É a mesma coisa no caso de 12 volts. Se você utiliza pouco elas, você deixa carregando em 14 volts.
Se você utiliza bastante, eu recomendo você colocar um regulador 78/18, porque ele sempre vai permanecer entre os 15, 15,5 ali, e você vai poder utilizar bastante as suas baterias. E vocês vão me perguntar, antes de tudo, esse projeto é bom? Ele realmente carrega as baterias? E sim, ele realmente carrega as baterias. Bom, você já achou o teu regulador, comprou o teu regulador aí na internet, você pode comprar no Mercado Livre, no AliExpress, no site da UTSource que vai ficar disponível aí para vocês. Agora você vai precisar de outro componente. Eu tenho aqui um exemplo, até vou mostrar para vocês, que eu já utilizei. É uma gambiarra muito louca, mas ele funciona. Tem todos os transistores aqui de potência, cooler de ventilação, reguladores de voltagem que eu utilizei num painel de... Só um segundo aqui que desligou a iluminação. Num painel de 345 watts, monocristalino top de linha, cara, e carregava muito bem. Essa gambiarra carregou muito bem as baterias durante um mês até eu comprar o meu segundo MPPT para ligar dois painéis que estavam faltando ligar direito nas baterias. Bom, você pode utilizar para esse projeto aqui IGBTs. Um IGBT muito bom utilizado em inversores, até eu tenho aqui para reparar inversores, é o 40T60, que é o BT40T60, é um IGBT. Se você for consertar inversor, você precisa ter esse cara. O melhor é o 60T ou o N60 também. E ou você utiliza IGBT ou você utiliza MOSFET. Eu tenho um cara aqui que é o IRF 4768 de 95 amperes, 520 watts. Eu tenho outro aqui que é o 4668, que é entre todos o melhor, que é de 520 watts, 195 amperes. Eu tenho esse cara aqui que é de 400 volts, 60 amperes. Então esse é mais fraco do que os outros, mas funciona muito bem. Então a escolha fica a teu critério. Eu vou utilizar um 4668 aqui. Ambos funcionarão muito bem. Eu recomendo vocês utilizarem ou o 46 IRFP 4668 ou o IGBT, porque eles vão esquentar menos. Então, eu tenho o meu MOSFET aqui, que vai ser o MOSFET da saída. Olha aqui, ó, quantos transistores eu utilizei aqui. E nem todos aqueles transistores eles chegam perto desse MOSFET, por exemplo. Esse MOSFET, apenas ele já consegue te entregar, então, 195 amperes de corrente 520 watts. Dá para você ligar, por exemplo, dois painéis de 330 watts nesse cara aqui. Apenas nesse MOSFET. É óbvio, com bom dissipador de calor e ventilação forçada. Bom, eu vou fazer a ligação aqui para vocês, bem simples. Mas é interessante que vocês entendam tudo isso, até para você montar, e quando você for montar ele, você montar de forma correta. Então aqui o banco de baterias é de 12 volts. Ó, se for de 12 volts, você utiliza o 78 regulador de voltagem, 7815. Caso você utilize pouco as baterias, tá? Não force elas demais. Ou o 7818, caso você utilize bastante as baterias. E pegue um regulador aqui de 2 amperes, se você conseguir encontrar, ou só de 1, isso vai depender. Caso o banco de bateria seja de 24 volts, ok? Usa o 7816, caso você utilize pouco essas baterias, ou o 26, e aqui 7828, tá? Caso você utilize mais as baterias, tá? Caso você drene mais corrente delas. E aqui nós temos a saída. A saída é independente. Dá para você utilizar ou o IRF P4004, que é de 300 watts de 300 amperes. Esse é o melhor que existe. 300 watts, 300 amperes de corrente. Cara, é o MOSFET mais louco que eu já vi na minha vida. Tem o IRF IFP 46 68, né?
520 watts, 195 amperes, UIRF P 4768 de 520 watts, 95 amperes. E tem outros, ou até este cara aqui, que é o IGBT BT40T60, ok? Olha, bem descrito aqui, galera. Olha, bem didático mesmo para você que está querendo começar agora. Então, aqui no painel, um exemplo, nós temos o positivo e o negativo aqui saindo, tá? Só para mostrar para vocês que é contínuos, né? Por exemplo, aqui vai sair, vou colocar aqui 38 volts. Vou dizer que aqui é um painel de 330 watts, mas pode ser de 150, então você que vê, tá? Geralmente de 150 é para bancos de baterias de 12 volts, por exemplo. Então você utiliza essa configuração. Já se for de 330 e banco de baterias de 24, você usa essa configuração. Mas se for, por exemplo, painéis de 330 no banco de 12, continua a mesma configuração. E se for painéis de 150 watts em série, em 24 volts, usa a mesma coisa essa configuração. A saída não muda, continua o mesmo. Só se você quiser usar, por exemplo, o melhor do melhor ali, daí você usa. Aqui até eu vou utilizar uma réguazinha aqui. A ligação aqui, por exemplo, deste regulador é o seguinte. A entrada é a esquerda, no meio o GND que liga este componente e o terminal da esquerda é a saída. Então eu vou fazer aqui a ligação para vocês entenderem. Eu vou ligar aqui do painel, aqui é o menos, correto? Eu vou vir aqui direto e vou levar o negativo até o regulador. Você pode utilizar o LM317 também. Olha, o LM tem uma versão dele que é de 2 a 5 amperes. Então eu recomendo você dar uma pesquisada e pegar o melhor. Olha, o GND vai direto no meio aqui. Correto? O positivo aqui deste painel também vai na entradinha. Olha, fica de olho aqui que é bem simples, cara. Eu tô falando bastante, mas é para vocês entenderem como que é a lógica aqui, entenderem eletrônica também, olha. Então nós temos aqui o IN de entrada, o GND, desculpe a letra aqui que é muito feia. Aqui nós temos 8 amperes de corrente, que é o curto ali do circuito, né? Curto-circuito de todo o componente interno do painel, beleza? Eu estou utilizando aqui, por exemplo, o de 330 watts. Cara, e esse projeto é bacana que ele vira tipo um MPPT, pra vocês entenderem. E aqui nós temos a saída, olha. Aqui nós temos a saidinha, beleza? Aqui. Esta saída. Esta saída, olha aqui que interessante, galera. Ó, este componente vai aqui. Pra vocês verem como é bem simples. Só que utiliza bons dissipadores e ventilação forçada, aqui, igual nessa gambiarra aqui que eu mostrei para vocês, olha. Olha que gambiarra, muitos transistores que não equivalem a este cara aqui, mas funcionou muito bem por 2 meses carregando minhas baterias, cara, e carregava muito mesmo. O circuito todo esquentava a beça porque ele estava conseguindo carregar as baterias. Este MOSFET aqui, o 4668, 4768, 4868, o 4004, 460 ou 260, ele é geralmente utilizado em amplificadores de módulos automotivos. Este daqui é do Taramps. Este, o 4768, cara, são muito bons. Então, você pode pesquisar por MOSFET do Taramps também, tá? E veja a corrente e a potência em watts dele. Bom, aqui a saída, que é o out. Olha, o out, ok? Esse out, pessoal, ele vai no gate do meu MOSFET. Se for o IGBT, é na base, porque o IGBT, ele é tipo um transistor diferenciado. É um transistor, mas não é o BJT comum. BJT aqui não passa, às vezes, no máximo de 50 amperes. Então, nesse projeto é bom nem utilizar eles, porque eles não servem para isso. Em amplificadores de som, eles são bons, mas nesse projeto em específico é bom ou o IGBT ou o MOSFET mesmo, ok? Bom,
esse MOSFET aqui vai ser como qualquer outro, é um MOSFET de canal N, muito parecido com este cara aqui, vai ser praticamente MOSFETs, IGBTs e transistores de potência são muito parecidos. O primeiro vai ser o gate, a porta, o do meio vai ser o dreno e o último vai ser o source, como se fosse uma base, coletor e emissor. É o mais parecido. Então, aqui vai no gate, olha. GAT. O out do regulador vai no gate, ok? E o dreno do meu MOSFET aqui, até vou desenhar aqui, ó, vou puxar aqui. O dreno do meu MOSFET, deixa eu puxar ele mais para baixo aqui, que daí eu vou levar ele até onde ele deve ir. Bom, aqui, o dreno do meu MOSFET, eu vou fazer ligação aqui, nessa parte, olha, e vou ligar até o positivo direto aqui no painel. Aqui eu vou ligar por cima, aqui, olha, vou fazer assim, e aqui eu faço, olha, essa lombadinha, tipo uma barriga aqui, que é o sinal do quê? Que ele pula a trilha, ó. Ele vem e pula por cima, por quê? Porque ele não vai entrar em contato com o negativo. Aqui é positivo e aqui é negativo, ok? Ou GND, do jeito que você quiser chamar aí. Mas quando se trata de, por exemplo, painel ou bateria, a gente chama de negativo. Mas pode chamar de GND que não tá errado. Então aqui é o dreno, olha. Dreno, ok? Agora que vem o interessante. Aqui, nessa parte aqui, é o source. Aí, olha, o source, ele vai ligado direto no banco de baterias, tá? Olha aqui, ó. Aqui é o source. Source. É isso aí. Então, pessoal, aqui vai ligado direto no banco de baterias. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para representar o banco de baterias aqui. Acho que eu não vou ter nada para... Olha aqui, eu tenho uma bateria aqui. Mas está muito feia, né, cara? Ô, louco, meu. Eu vou utilizar essa pilha aqui, se ela não ficar rolando para um lado para o outro. Então, o source, ele vai ser o positivo, tá? Ele vai ser o positivo, ele não vai ligado no negativo. Então, da bateria aqui dessa pilha, olha, aqui é o positivo, olha. Nós podemos fazer este desenho aqui, que é definição de positivo, tá? Ó, mais. Então aqui nós vamos ligar ou no 12 volts ou em 24 volts. Vai depender muito do regulador que você colocou aqui, tá bem? Eu já vou explicar qual que vai ser a lógica do circuito aqui, que é bem simples. É um carregador de bateria que já existe há muito tempo. Não tem segredo, não fui eu que inventei, mas é essa dica porque nem todo mundo tem conhecimento de eletrônica, nem todo mundo manja de eletrônica e nem todo mundo conhece carregadores ou controladores. Bom, aqui vai ligado então no positivo no caso aqui dessa minha pilha. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha, o positivo ali. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, do negativo do painel, nós vamos levar até no negativo dessa bateria, essa pilha que está representando o nosso banco de baterias, ok? Eu resolvi fazer na mão aqui, não fazendo Proteus, porque daí fica mais fácil, né? Mais fácil de vocês entenderem. Olha aqui, ó, que é o negativo. Essa é a nomenclatura aqui, o desenho certo, olha aqui. Então, aqui é o desenho certo do negativo e aqui tipo uma flechinha que é o positivo, ó, é assim, tá? Então, aqui vai meu banco de baterias. Entre o source e as baterias, você pode colocar esse cara aqui. O que é esse cara? É uma bobina. Essa bobina, ela vai servir como em aparelhos de som, na saída de aparelhos de som, ele vai reduzir algum tipo de ruído que, por exemplo, vinha a acontecer. É utilizado em praticamente todas as fontes. Então aqui, se você quiser utilizar uma bobina aqui, também dá, entre o source e a bateria, tá bom? Esta bobina aqui, ela pode ser de 100 UH, 10 UH, independente a indutividade dela. Pode ser neste ferrite aqui, de fonte de computador,
Este fio aqui 18 AWG, mas eu recomendo utilizar ou 10 ou 12 AWG, caso você utilize painéis de 330 watts, tá bem? Então um fio mais grosso até 3 vezes de 18 AWG, porque ele vai esquentar, realmente. Isso se você quiser colocar a bobina entre 5 a 100 UH, ok? Mas utiliza fios grossos. Aqui, se você for utilizar fio de 12 ou 10 AWG, dá para você fazer bem menos espiras, tá? E você utiliza uma bobina maior se você quiser. Então dá para a gente colocar aqui. E também seria interessante você colocar um disjuntor entre os painéis e nem tanto o regulador. Os painéis ou o regulador também, porque o regulador ele vai cortar caso, por exemplo, você desliga, ele vai cortar a corrente ali. Se ele não tiver corrente na base e o MOSFET, ele não vai funcionar. Só que o MOSFET é um problema, porque é o seguinte, se você carregou ele uma vez, ele mantém a porta aberta. Ele mantém a porta aberta aqui. E ele vai continuar passando corrente. Daí o IGBT é melhor nessas partes, não vai manter a porta aberta ali, no caso. Então eu recomendo você colocar um disjuntor. Você colocar um disjuntor aqui, ó, no dreno do MOSFET. Aqui você coloca um disjuntor. Tá? Ó, disjuntor, ok? Um disjuntor de 60 amperes, por exemplo, ou de 100 amperes aqui nessa parte, tá joia? Que eu acho que é interessante. Mas você pode colocar dois disjuntores. Dois disjuntores no IN do regulador, na entrada do regulador, ou no MOSFET. Então, o que você vai pagar aqui em relação a money, a dinheiro, que já faz tempo que eu tô falando? A bobina você consegue em sucata, que é muito simples, pode ser de alumínio, olha aqui quanto fio de alumínio tirado de transformador, de estabilizador. Este MOSFET, uma única peça dessa é R$50. O IGBT é um pouco mais barato, e se for um MOSFET, por exemplo, o IRFP 4004, que é muito melhor, e ele é mais potente também, ele é R$50, acho que vai custar a mesma coisa, só que ele não é de 520 watts, mas vai dar para você ligar um painel de 330 watts, até porque o painel não gera tudo isso, ele vai gerar bem menos devido às perdas de poeira, de nuvens, e nem sempre ele vai estar gerando 330 watts, se ele gerar 250 é lucro. Então, o que acontece aqui, galera? Nós temos o regulador, que pode ser um regulador ajustável com trim, pode que nem aqui, ó. Aqui, ó, é um regulador ajustável aqui, galera, olha. Eu tinha feito ajustável, depois eu fiz fixo, porque o LM317 não conseguiu suportar direito e acabou queimando. Então, o regulador ele funciona o seguinte, ele vai pegar a carga do painel de 38 volts, aqui é volts, né? Ficou parece watts. 38 volts de 8 amperes, ele vai pegar essa corrente, essa tensão, e em vez de ser 38 volts, ele vai enviar 7814 para o MOSFET ou IGBT. Então, ele diz 7815, mas ele tem uma perca. Ele nunca vai dar 7815, ele vai dar 7814 redondo, geralmente ali. Já é uma carga muito boa para a bateria, já vai ser muito bom para a bateria. Então, esse MOSFET, ele vai pegar, ele vai enviar essa informação a partir da porta out, ele vai receber informação de 38 volts, com 8 amperes do painel aqui. Aí tem que ver o regulador, tem regulador que não suporta mais do que 24 volts. Por isso tem que ver um regulador que suporte mais de 2 amperes e mais de 50 volts. Tem uns reguladores muito bons, você vai pagar uns R$20 nele mais ou menos. Mas, cara, vai ser um carregador, um controlador muito bom. Vai ser realmente um cabra macho que vai funcionar muito bem. Se você conseguir em sucata, vai ser de graça, né? Este regulador vai receber a informação que o painel está enviando como se fosse um carregador de baterias que você pluga na tomada, uma fonte ali. Ele vai enviar essa informação aqui para o gate do MOSFET. Ele vai enviar o quê? 14 volts aqui. 14 volts no gate do MOSFET. Esse MOSFET ele vai entender, olha, eu estou recebendo uma informação aqui, o regulador é o chefe, é um exemplo bem bíblico aqui para vocês, bem didático. O MOSFET é o empregado, então ele falou, olha aqui, ó, você comprou ali, eu sou o cara que vai te fazer a entrega, eu tô com a nota fiscal, e você comprou, por exemplo,
um saco de carvão, cara. Nossa, me veio agora na cabeça. Então, a bateria não tem como exigir 2 sacos de carvão, ou 3 sacos de carvão, ou 4 sacos de carvão. É um saco de carvão apenas. Ou uma laranja. Então, aqui são 14 laranjas de informação que o IRF recebeu. Olha, o chefe falou que são 14 laranjas. A bateria, não, mas são 20 laranjas. Daí o MOSFET, não, mas são 14 laranjas que o meu chefe falou. Quem que é o chefe? É o regulador. O regulador falou, são 14 laranjas que você deve pro cara lá. Beleza, são 14 laranjas, beleza. Então, o MOSFET vai fornecer o quê? Apenas 14 volts. Por que o MOSFET não vai pegar, por exemplo, 38 volts e enviar para a bateria aqui? Porque o regulador falou, olha, são apenas 14 volts. E essa informação está chegando no MOSFET através do gate. Daí vocês vão me dizer, mas ele vai mandar 38 volts para as baterias porque a Adreno está indo direto no painel que está recebendo 38 volts. Não, porque o que importa é a informação que chega na porta, no gate do MOSFET. Então, se ele recebeu essa informação, ele vai enviar essa informação. Ele vai liberar aqui 14 volts. Só que aqui é bem joia essa parte, galera. Porque é o seguinte, ele vai enviar 14 volts, só que ele vai fazer uma espécie de aqui que é a massa, cara. Que o negócio ele faz acontecer. Ele parece um carregador merda, mas não. Simples, analógico, pré-histórico, mas ele funciona igual um carregador MPPT. Por quê? Porque ele vai pegar a corrente aqui, essa corrente, a gate que está vindo do regulador, só que a corrente de saída é definida pela corrente do painel, pela tensão do painel. Por exemplo, aqui ele vai fazer igual o MPPT. Ele vai pegar essa voltagem e vai converter em corrente. Então aqui vai ser 14 volts, mas aproximadamente aqui, ó, por exemplo, uns 30 amperes, tá? Para vocês terem uma noção. Se você quiser fazer os testes com multímetro, pode fazer, porque naquele que eu mostrei para vocês logo ali do lado, ele deu o mesmo resultado, deu assim aproximadamente quase 30 amperes. Ele deu 14 volts, na verdade ele está com 78,18 lá, então ele deu 15 volts com aproximadamente 30 amperes. Então dá para medir no multímetro, na escala de corrente de amperagem lá, bem fácil, cara. Então aqui é um circuito simples que ele vai converter voltagem em corrente, só você fazer o teste. Por isso que o dreno vai ligado direto no painel, porque o painel tem a capacidade de fornecer a corrente ali para o MOSFET. E se você não utilizar um bom dissipador e ventilação forçada, você verá que ele vai esquentar a beça. Realmente ele vai esquentar, porque ele vai sugar o máximo que ele puder do painel para te fornecer uma corrente de verdade aí e carregar a tua bateria. Então, se você tá querendo montar um controlador, só lembrando que esse controlador, esse carregador de baterias, ele não é digital, ele não tem equalização de baterias, como por exemplo, vai manter elas todas em 12 volts, 12.9 ou em 24 volts. Ele não tem flutuação, a flutuação ele para de carregar para não carregar demais as baterias, elas virem estragar. Então ele não tem isso, por isso que você precisa de um disjuntor para acaso vir dar uma merda de queimar o negócio aqui, por isso tem que fazer os testes. E caso você, tá carregando demais, já não quero que a bateria ferva porque eu não quero perder a bateria, e você desliga o disjuntor. Cara, é muito simples, 2 componentes que fazem realmente assim, que fazem muito, tá? Você vai pagar nos dois e bem barato. Talvez realmente valesse a pena comprar esse. Só que este cara aqui, ele foi inventado para painéis de 150 watts. Por mais que diga que você deve ligar painéis até 390 watts. Só que aqui é o seguinte, quando você liga um painel de 330 watts, por exemplo, ele gera 38 volts. E o máximo que esses caras aqui suportam é 28 volts. Então quando ele passa este painel de 330 watts, ele vai até quase 50 volts quando está carregando bem. Então, este controlador não dura nada, já é diferente desse daqui. Que esse aqui você tem que pegar ele de 2 amperes por 50 volts. Este cara, caso você trabalhe com um painel de 330 watts. Aí se você fazer bem bonito no dissipador,
bem feito, cara, você vai ver que isso aí funciona demais. E funciona mesmo, porque eu já fiz uma sucata horrível que funcionou, cara, até melhor do que esses MPPT. Porque o MPPT, ele chega durante um dia que ele para de carregar tudo, cara. E daí, por mais que ligue geladeira, ligue os cambal, ele parou de carregar, cara. Ele fica igual um nhengo ali, igual um tongo, um matungo ali e não consegue carregar, cara. Daí você já vê que você está perdendo a carga nas baterias. E ele não consegue manter, tá? Galera, eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, bem didático, para mostrar que existe muitas possibilidades no mundo da eletrônica. Fazendo ao vivo e em cores, você vai ver que realmente funciona. Se você quiser colocar capacitores entre positivo e negativo, eu acho que dá para colocar capacitor. Eu até peguei o pote de capacitor aqui, ó. Pode colocar de 1000 por 50 volts, de 3000, 2000, 4000, 10.000. Só que eu acho que não tem tanta necessidade aqui nesse projeto, porque se tiver carregando bem, cara, você pode ter certeza que ele vai carregar muito bem as tuas baterias. É bom colocar um disjuntor, tipo, carregou até meio-dia, desligou, daí volta depois, às 2 até o período da tarde daí, tá? Se você gostou desse vídeo aí, foram mais de 30 minutos falando aqui para vocês. Uma coisa tão simples, mas bastante informação que eu espero que vocês gravem na cabeça de vocês. Se inscrevam no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Não esqueça de deixar aquele fantástico like. Até mais, galera BR. Tchau, tchau.